já ressuscitou. Aleluia. Sobre a morte triunfou. Aleluia. Tudo consumado está. Aleluia. Salvação de graça dá. Aleluia. Lucas, capítulo 24, versículo de 1 a 5. E, no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. Entretanto, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestidos resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Porque ele vive, vamos acreditar que a pandemia será vencida e a esperança reinará. Jesus nos libertou por amor, deu seu sangue por mim e por ti. Foi crucificado, morto e sepultado. Ressuscitou e vivo está. E ao mundo veio o seu amor proclamar. Envolvidos nesse amor, nos reunimos para adorar o Cristo vivo, ressurreto e presente entre nós. Nele Deus nos mostra que é de sua vontade a vitória da vida sobre a morte. Seja bem-vindo, minha irmã, seja bem-vindo, minha irmã. Venceu as trevas, Jesus ressuscitou. Venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, Jesus ressuscitou. Ressuscitou.
Senhor ressuscitou, aleluia! Este é o nosso grito de alegria e exultação. É neste clima que celebramos este domingo e todos os demais domingos do tempo pascal. É tempo de alegria porque a Páscoa não nos promete um prolongamento da vida que vivemos, mas dignifica a nossa vida e nos faz compreender que a manifestação gloriosa da ressurreição do Senhor une-nos numa comunhão íntima com a vida divina e nos garante a eternidade. Esta é a grande esperança que celebramos, rodeada pela alegria que nos faz pessoas novas pela ressurreição do Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, porque o Senhor Jesus vive, certamente nós viveremos com Ele. E junto com o Senhor Jesus, teremos vencido todas as formas de mal. Aleluia! A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou, herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Qual prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Ó Pai, queremos confessar nossa fraqueza diante de Teu amor. Tu nos deste o Teu Filho
cheio de graça e verdade, e não o recebemos. A cruz foi a consequência disso. Ele curou os doentes, alimentou os pobres, purificou os leprosos, ressuscitou os mortos, e nós o vendemos, o renegamos, traímos e o abandonamos. Ele caminhou lado a lado, fazendo o bem, abençoando as crianças, dando vista aos cegos, e nós amarramos as suas mãos e os seus pés. Ele libertou pecadores e nós o prendemos. Ele intercedeu pelos culpados e o nosso grito abafou a sua voz. Ele tudo fez por amor a nós. Deu a sua vida em sacrifício por amor a nós. Perdoa-nos quando não acolhemos esse amor e, em consequência, erigimos tantas cruzes pela dor, sofrimento e morte que provocamos. Piedade, Senhor. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome e grita pela boca dos famintos. E a gente quando vê passa adiante, às vezes pra chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente quando vê aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e analfabeto e vive mendigando um subemprego. E a gente quando vê diz é uma toa, melhor que trabalhasse e não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo, está banido das rodas sociais e das igrejas, porque dele fizeram um rei potente, enquanto que ele vive como um pobre. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e é difamado e vive nos imundos meretrícios, mas muitos o expulsam da cidade com medo de estender a mão a ele. Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem que vive neste mundo ou quer viver, pois para ele não existem mais fronteiras. Só quer fazer de nós todos irmãos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está
e nós o desprezamos. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele mesmo carregou nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, para que nós morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, por seu Filho Jesus, e em nome dele somos perdoados. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Seu corpo vi na rude cruz, sofrendo ali por mim, e ouvi a voz do meu Jesus, por ti morri assim. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar, em contrição então voltei à fonte deste amor. Perdão e paz em Cristo achei, pertenço ao Salvador. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Em meio às nossas tribulações, angústias, ansiedades, tristezas, medos, nesse tempo sombrio que estamos vivenciando, Firmamos no Cristo vivo, fonte da verdadeira vida, a nossa fé, esperança, paz. Por que ele vive? Ele vive porque ele é Jesus, o Cristo. E ele está presente nos moradores de rua, nos menores abandonados, nas mulheres injustiçadas e violentadas. Ele está
nos negros e nos jovens que são mortos violentamente pelo aparelho policial. Ele está presente nos povos originários, os indígenas, que não têm direito à terra que é deles. Ele está justamente nesses mais de 300 mil pessoas que morreram pelo descaso de não ter um tratamento, uma vacina, pelo descaso de fazer pouco caso daquilo que representa os cuidados do uso da máscara, de evitar as aglomerações. Ali está Jesus Cristo. Nos mortos, ele está nos familiares que sofrem e sofrem e sofrem desde o início dessa doença. E nós precisamos nos considerar como parte desse Cristo vivo para enfrentar a luta para que todos possam ter vida, vida em abundância, para que todos possam, no direito que tem a vacina, recebê-la o mais rápido possível. Senhor, vem salvar teu povo das trevas da escravidão. Só tu és nossa esperança, és nossa libertação. Vem, Senhor, vem nos salvar. Com teu povo vem caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar. Com teu povo vem caminhar. Contigo o deserto é fértil, a terra se abre em flor. Da rocha brota água viva, da terra nasce esplendor. Vem, Senhor, vem nos salvar. Com teu povo vem caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar. Com teu povo vem caminhar. Tu marchas à nossa frente, és força, caminho e luz. Vem logo salvar teu povo, não tarde, Senhor Jesus. Vem, Senhor, vem nos salvar. Com teu povo vem caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar. Com teu povo vem caminhar. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele mesmo carregou nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, para que nós morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, por seu Filho Jesus, e em nome dele somos perdoados. Eu sei que foi pago um alto preço
só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Em meio às nossas tribulações, angústias, ansiedades, tristezas, medos, nesse tempo sombrio que estamos vivenciando, Firmamos no Cristo vivo, fonte da verdadeira vida, a nossa fé, esperança, paz. Por que ele vive? Ele vive porque ele é Jesus, o Cristo. E ele está presente nos moradores de rua, nos menores abandonados, nas mulheres injustiçadas e violentadas. Ele está nos negros e nos jovens que são mortos violentamente pelo aparelho policial. Ele está presente nos povos originários, os indígenas, que não têm direito à terra que é deles. Ele está justamente nesses mais de 300 mil pessoas que morreram pelo descaso de não ter um tratamento, uma vacina, pelo descaso de fazer pouco caso daquilo que representa os cuidados do uso da máscara, de evitar as aglomerações. Ali está Jesus Cristo. Nos mortos, ele está nos familiares que sofrem e sofrem e sofrem desde o início dessa doença. E nós precisamos nos considerar como parte desse Cristo vivo para enfrentar a luta para que todos possam ter vida, vida em abundância, para que todos possam, no direito que tem a vacina, recebê-la o mais rápido possível. Senhor, vem salvar teu povo das trevas da escravidão. Só tu és nossa esperança, és nossa libertação. Vem, Senhor, vem nos salvar. Com teu povo vem caminhar.
ele vive, eu tenho a certeza e a alegria da minha salvação. Ele me dá força e coragem, e compartilho com a minha família essas maravilhosas bênçãos. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, outro não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Sei que salvo estou. Amo meu irmão. Feliz eu sou. Renovo minha fé dia a dia. Porque ele vive, podemos caminhar na luz. Porque ele vive, eu posso renascer na esperança, perseverar no amor e buscar a paz com justiça. Vive, posso crer na transformação de mentes e corações de homens e mulheres em direção de um mundo melhor. Porque ele vive, a nossa esperança está no Senhor. Pois ele vive e acreditamos em um mundo melhor para todos, de paz, justiça e harmonia. Porque ele vive, sou livre. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou os meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro
Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 1 a 8. Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande. Mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Então, elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco, sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então, elas saíram e fugiram do túmulo apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Graça e paz da parte do Cristo ressurreto para todos neste domingo de Páscoa do ano de 2021. Estamos mais uma vez celebrando o domingo de Páscoa, imersos nesta triste realidade da pandemia que já ceifou a vida de mais de 330 mil pessoas em nosso país. Ecoa no coração o choro de Maria Madalena naquela primeira manhã da ressurreição, conforme relata o Evangelho de João, que ao ser perguntada: por que choras, mulher? Ela responde: levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. É a dor de quem quer se despedir do amigo querido e não consegue. Também aos que perderam seus parentes e pessoas amadas nesse tempo de pandemia, não foi possível a despedida, o compartilhamento da dor, a vivência do luto. Nossa solidariedade a esses irmãos e irmãs. Que venha da graça misericordiosa de Deus o consolo para cada uma delas e a firme esperança na ressurreição. Muito em voga está a palavra protocolo em nossos dias, e ao recordar as ações que envolvem a narrativa da ressurreição de Jesus, feita pelo evangelista Marcos, conforme lemos nesta noite, temos nela presentes alguns protocolos próprios da prática da religião judaica. O texto do Evangelho lido começa por nos informar que depois que terminou o sábado, as mulheres compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. Sim, apenas depois que terminasse o sábado seria possível essa ação. Na própria narrativa de Marcos, acompanhamos um pouco antes, nos relatos finais do capítulo 15, que as mulheres acompanharam, olhando de longe, afinal era o que lhes era permitido, o episódio da crucificação e morte de Jesus na sexta-feira, que se concretizara já por volta das 15 horas. Observam também essas mulheres o corre-corre de José de Arimateia para prover um túmulo para Jesus ainda antes das 18 horas, quando seria dado início ao sábado judeu e nada mais poderia ser feito devido ao cumprimento do descanso sabático. Marcos faz questão de destacar que José de Arimateia era um homem importante que fazia parte do Conselho Superior e que também esperava o reino de Deus, ou seja,
Tinha afinidade com Jesus, respeitava-o e queria também o melhor para ele. E movido por esse bem-querer a Jesus, tomou coragem, é o que registra Marcos, afinal era quase noite, a preparação do sábado estava iminente e por pouco um protocolo seria quebrado, foi a Pilatos e diante dele pediu o corpo de Jesus. José então comprou um lençol de linho, tirou o corpo da cruz e o enrolou no lençol e pôs o corpo num túmulo cravado na rocha que foi fechado com uma grande pedra. E todas essas ações foram acompanhadas pelo olhar distante, mas extremamente compassivo daquelas mulheres. E é essa compaixão que faz com que essas mulheres voltem ao túmulo na manhã de domingo com perfumes para perfumarem o corpo do amigo que se fora. Perfumes esses que só puderam ser comprados depois de passado o dia de sábado, quando não se podia fazer trabalho algum. Foi então que, passado o repouso do sábado, as mulheres compraram os perfumes, e já na manhã do domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao túmulo de Jesus. Que bonitos gestos esse de José de Arimateia e das mulheres, permeados de coragem, afeto e amizade, mesmo estando eles envoltos num momento de dor, sofrimento e morte. Já ressoa neles a forma como enfrentam os problemas difíceis da vida, tendo como inspiração o conhecimento da pessoa de Jesus e a disposição de assumi-lo como mestre em suas vidas. E assim, no clarear da manhã do domingo, ao irem prestar a homenagem ao mestre, são surpreendidas com a pedra do túmulo removida. Um dos questionamentos quando se dirigiram para lá tinha sido: quem removerá a pedra? E recebem o anúncio do moço de veste branca que lá estava. Não se assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem esse recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês vão vê-lo como ele mesmo disse. Essa, queridos, é a notícia da ressurreição. Cristo vai adiante de nós. Sim, será assim daqui para frente por definitivo. Ele vai adiante de nós. Nas perspectivas dos grandes desafios, quem removerá a pedra? Ele vai adiante de nós para removê-la. Mas é importante ir, não se deixar paralisar pelo medo do tamanho da pedra. Ele vai adiante de nós. Ele vai e vai para a Galiléia, onde ele esteve curando enfermos, libertando os cativos, abraçando as crianças, ao lado dos menos favorecidos, respeitando as mulheres, anunciando a graça da salvação e da libertação. Vai para dar continuidade a tudo isso. E é para lá que ele quer seus amigos e amigas presentes também, na sua permanente companhia, pois ele segue à frente para remover as pedras, todas as pedras, inclusive a maior delas, a morte. Ele vai, lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse, narra o texto. E o que foi que Jesus disse? Depois da última ceia, ao dirigirem-se ao Monte das Oliveiras,
Jesus tinha dito que o pastor e as ovelhas seriam dispersos, mas depois de ressuscitado, ele os precederia à Galileia. E é o que está se cumprindo. A dispersão acabou. Ele segue adiante e quer seus amigos e amigas juntos a ele. Jesus não foi ressuscitado para si, mas para conduzir novamente os seus. A morte não teve poder para detê-lo. Seguimos nós, então, conduzidos por Jesus, que segue à frente, a percorrer os caminhos da nossa Galileia, a Ele servindo com coragem e dedicação, à semelhança de José de Arimateia e das mulheres amigas de Jesus, ajudando a remover as pedras que teimam em aprisionar a vida. É Páscoa, a vida triunfou e há de sempre triunfar. O Cristo vivo segue adiante. Sigamos com Ele. Amém. Se o grão não morrer debaixo da terra, não virá espiga alegrar a mesa. Se o grão resistir ao vento e à chuva, não terá o vinho o vigor da uva. Se o grão não morrer na mó do moinho, o porco estará cada vez mais sozinho. Se o grão se entregar à força do pão, convívio haverá na ressurreição. Graça e paz. A Igreja celebra nesta data, domingo de Páscoa, com grande alegria, a vitória de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Filho de Deus, vitória sobre a morte. Nós também nos perguntamos do sentido de celebrar esta Páscoa, se não for para também celebrarmos dentro da dimensão da vitória sobre a morte. Estamos num tempo pandêmico, guardando o distanciamento, guardando o isolamento, cada um em seu lar, e dessa forma estamos celebrando, por meio deste momento, a Santa Ceia do Senhor. Como memorial, nós vamos lembrar do texto de Marcos, lá no capítulo 14 do Evangelho. Ele vai nos indicar que estávamos num tempo de tensão, num tempo em que o Cristo enfrentava os desafios dos donos do templo, dos donos da política da época, saduceus, fariseus, sumos sacerdotes e outros. E assim Jesus, sabendo que havia já um plano de matá-lo, ele vai dizer, já no preparativo da Santa Ceia, lá em Betânia, no capítulo 14, no primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, em que os judeus matavam carneirinhos para comemorarem a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar de Páscoa para o Senhor? E ele, no verso 14, vai dizer: diga ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre manda perguntar onde fica a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer o jantar da Páscoa.
E mais à frente, no 17, quando anoiteceu, Jesus chegou com os 12 discípulos. Enquanto estavam à mesa no meio do jantar, ele disse: eu afirmo a vocês, e isto é verdade, um de vocês que está comendo comigo vai me trair. Mais adiante, Jesus explica: o Filho do Homem vai morrer, da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Esse é o verso 21. E em seguida, enquanto comiam, Jesus pega o pão e dá graças a Deus. Depois parte o pão e o dá aos discípulos, dizendo: peguem, isto é o meu corpo. Em seguida, pega o cálice de vinho, agradece a Deus, passa o cálice aos discípulos e todos beberam do vinho. E Jesus disse: isto é o meu corpo que é derramado em favor de muitos, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. E eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos discípulos: todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galiléia. Querida igreja, este é o tempo de celebrar que o Deus que dá a vida por nós é também o Deus que a resgata. A sua vida não fica como palavra final nas mãos, nos braços da morte, mas nos braços, nas mãos do próprio Deus, Senhor da vida, Senhor de terra e céus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus com a presbítera Anita. Querido Deus, neste domingo tão especial, em que comemoramos a vitória da vida sobre a morte, nós te agradecemos pelo dom da vida. Nós te agradecemos pelo teu Espírito que sopra sobre nós, nesse momento em que tantas pessoas estão pedindo ar. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu Filho Jesus Cristo, que se dispôs a morrer numa cruz em favor de nós. Nós te agradecemos porque ele não ficou na cruz, mas através do teu amor e do teu poder, ele está vivo e está entre nós. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento tão especial em que comemoramos a vitória da vida sobre a morte. Em nome do teu Filho Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nós te agradecemos. Amém. Consagramos, ó Deus, este pão e este vinho. Mais que isso, consagramos as nossas vidas, que nossas vidas sejam de fato para o louvor, a honra e a glória tua. Dá-nos a graça de servir-te com amor, com alegria, pela presença do teu Espírito Santo em nossas vidas, como cremos também a presença do teu Espírito neste momento em que invocamos sobre o pão e sobre o vinho a tua presença real. Dá-nos, ó Deus, o significado de participarmos desta Páscoa, passagem da morte para a vida, passagem da escravidão para a liberdade, passagem da ignorância para o conhecimento da tua sabedoria. Dá-nos a alegria, ó Deus, de te servir com amor e com bondade, como frutos do teu Espírito de misericórdia e graça. Amém. Amém. Nós estamos no tempo de celebrar também a nossa campanha da fraternidade ecumênica, que fala: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Efésios 2:14a, uma campanha celebrada pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, do qual nossa igreja faz parte com muita alegria e fé. Lembrando que por meio da igreja nos convoca à fraternidade, que possamos vivê-la
E o sinal da Santa Ceia nos lembra que Jesus, pegando uma toalha, uma bacia, vai lavar os pés dos discípulos. A fraternidade nos ensina a não nos fecharmos em nós mesmos. A Igreja nos convoca a viver essa fraternidade cristã. Fundamento é o respeito, a abertura ao diálogo, a busca de uma paz com justiça partilhada, ajudando a fazer o que é correto, o que é justo, o que é bom e que atinge a todos. Como cristãos, não podemos esquecer que a paz terrena nasce do amor do próximo. É a imagem e efeito da paz de Cristo que provém de Deus Pai, pois o próprio Cristo, Filho encarnado, Príncipe da paz, por sua cruz reconciliou todos os seres humanos com Deus, restabelecendo a unidade de todos em um só povo, em um só corpo. Aniquilou o ódio em sua própria carne. Efésios 2,16, Colossenses capítulo 1, versos 20 a 22. E Cristo, exaltado na ressurreição, derramou o espírito de amor nos corações humanos. Deus de amor e de poder, louvado sejas em teu Filho Jesus Cristo, que veio em teu nome. Ele é a tua palavra que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a mão que estende aos pecadores. Ele é o caminho pelo qual nos chega a tua paz. Faze-nos, ó Pai, instrumentos da tua paz. Amém. Partilhar assim o pão e o vinho é participar da Santa Ceia do Senhor. Na Eucaristia temos a ação de graças, lembrando que Deus, por favor, Anitta, parte o pão para nós. Deus parte conosco a sua vida. Deus parte conosco a sua carne. Deus nos ensina a participar da partilha com amor, com gratidão, com alegria. Você. Este é o meu corpo doado por vocês. Tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Quando Cristo fala isso, ele sabia que ele seria o Cordeiro sem pecado, o Filho único de Deus, o que dá a sua vida por nós na cruz. Tomai e comei, fazei isso em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Rebeca, Jacqueline, por favor, partilhar conosco também o cálice do vinho. Este cálice é o meu sangue derramado na cruz, sinal da aliança que faço com vocês. Todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciam a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio, deu a sua vida por nós, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Fazer isso em memória de mim. Te agradecemos, ó Deus, te louvamos, te bendizemos, pois a tua bondade e misericórdia duram para sempre, de geração em geração. Bendito sejas, ó Deus da vida, que nos faz participantes da aliança, pela graça, pela misericórdia, pela tua bondade, que também sejamos graciosos, bondosos e misericordiosos, andando nos teus passos,
produzindo justiça, amor e graça em ti. Amém. Queridos e queridas, que Deus nos ressuscite de todas as situações, sentimentos e histórias que nos sepultam no império da morte. Que Jesus Cristo nos traga a vida e a esperança e se revele no jardim dos nossos anseios e compromissos, e que o Espírito Santo nos guie e impulsione a caminhar junto a seus filhos e filhas nas trilhas de Cristo no mundo, para que o reino de Deus venha. Amém. Um pouco além do presente, alegre o futuro anuncia, a fuga das sombras da noite, a luz de um bem novo dia. Venha o teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e a dor transforma em plena alegria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. Portão de esperança se abre, prenúncio da flor que se faz, Promessa de tua presença, que a vida abundante nos traz. venha o teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e a dor transforma em plena alegria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. Saudade da terra sem males, do Éden de plumas e flores, da paz e justiça irmanadas, num mundo sem ódio nem dores. Venha o teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e a dor transforma em plena alegria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. Saudade de um mundo sem guerras, anelos de paz e inocência, de corpos e mãos que se encontram, sem armas, sem morte e violência. venha o teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e a dor transforma em plena alegria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria.